Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um podcast da MentorLex, a sua mentoria jurídica, certo? Que está chegando aqui para inovar e para trazer novidades no mercado, para quem já está começando, para quem já começou, para quem já está no mercado. Aí hoje nós estamos aqui com o Derivaldo Neto, que é diretor de projeto da Legis. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é a Legis, vou deixar para você daqui a pouco, certo? Só vou dar um spoilerzinho que a Legis é a empresa júnior aqui da Universidade Federal de Alagoas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento de empresa júnior, sobre os desafios de quem está começando aí, que não está ainda na carreira, está na carreira, né? Mas está começando, tá? E nós vamos estar falando aqui sobre esse assunto com vocês. Então, a gente sempre faz essa pergunta aqui, ó. Quem é e o que faz o Neto? Apesar dele ser muito novo, não vou dizer a idade dele não, né? Mas todo mundo tem história, certo? Todo mundo já tem história. Então, quem é o Derivaldo Neto? Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo espaço aqui, que você disponibilizou para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo jurídico, marketing jurídico, enfim, sobre a nossa realidade aqui na Legis. Atualmente, eu sou diretor de projetos lá na Legis. E o que é a Legis, né? Muita gente pergunta, muita gente não entende. A Legis é, como você disse, a empresa júnior de direito da Universidade Federal de Alagoas. A gente foi fundado em 2018 e de lá para cá vem produzindo soluções no ramo jurídico, no campo de direito preventivo, seja para outras associações civis, seja para empresas, para microempresários. Então, a empresa júnior é a forma de introduzir, ainda na universidade, os estudantes para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, é um ambiente que um estudante, desde cedo, pode testar a prática, conhecer, ainda num ambiente confortável, num ambiente relativamente controlado, mas ainda assim produzindo soluções, cobrando por elas, lidando com gente, lidando com cliente, lidando com equipe, com projetos, enfim. E é basicamente isso, em suma. Eu estou na Legis há 8 meses, pouco menos, 8, 9 meses, um pouco menos de um ano, e desde lá minha realidade se transformou completamente, tanto pessoalmente, academicamente, profissionalmente. Enfim, é um aprendizado diário, lidar com problema, lidar com solução, lidar com gente, enfim, mas bastante crescimento. Isso aí é uma marca do direito, né? Lidar com gente, né? Mas a gente vai aprofundar isso mais daqui a pouco, tá? Agora vem aquelas perguntas assim, vamos dizer assim, chavões, assim, aquelas clichê, certo? Como é que começou o seu interesse por essa área jurídica? Sim, o meu avô foi juiz, então desde sempre minha família deixou subentendido por mim que eu ia fazer direito. Mas nunca foi uma pressão, nada. Eu sempre senti interesse pela área, sempre gostei de ler, gostei de história, sempre gostei de falar, sempre gostei de defender as pessoas, sempre gostei de estar na minoria. E isso foi crescendo em mim até que eu entendesse mais o que era. E entrando na universidade, eu pensava em fazer concurso público, ser juiz também. E desde o primeiro período eu ouvi falar da Legis e abriu muito minha cabeça em relação a empreender, a advogar, porque, querendo ou não, já dentro da universidade lidar com uma empresa mesmo. É um funcionamento 100% com diretoria, com gerentes, com clientes, com consultores, tem toda a pirâmide, o estratégico, o tático, o operacional. Então, acho que em qualquer ramo que eu vou seguir dentro do direito, essa experiência já está sendo bastante transformadora para mim profissionalmente, porque se for fazer concurso, que profissional você, que juiz você, se eu não souber olhar no olho de uma pessoa, conversar com ela, fazer ela se sentir compreendida, sentir empatia com a outra pessoa, como é que eu vou saber dar um feedback seja para um estagiário, para um assessor? Eu acho que é muito importante lidar com o projeto, lidar com prazo, lidar com demanda, lidar com pressão, lidar com problema e solucionar ele, que eu acredito que o direito também é sobre isso, sobre linguagem, sobre lidar com problema e buscar gerar soluções, né? E você já está, assim, você é muito novo, né? Mas assim, já está. Como é que você vê essa questão do estágio também nessa formação acadêmica? O estágio, inclusive, foi uma oportunidade que eu ganhei por conta da Legis. Um dos primeiros, acho que tem um histórico lá no escritório que eu trabalho, de que eles buscam profissionais que lidam com determinado tipo de problema, justamente para entregar esse tipo de solução. Eu acho que depende bastante da realidade de cada pessoa e do que ela está disposta a fazer, a enfrentar, enfim, porque a pessoa lida com várias vidas ao mesmo tempo durante o dia, seja como estudante, ou seja, à tarde o estágio, que é desgastante, e à noite ainda tem que lidar
com a realidade de empresário júnior, né, de dono de uma empresa, acaba sendo, né? Aí, tendo vida pessoal para equilibrar, então, o estágio, ele trabalha outro lado meu, né? Porque dentro do estágio, a gente sabe que você não é protagonista do seu negócio, você não é dono do seu negócio, você está trabalhando, obviamente, para se desenvolver também, para crescer também, para aprender a lidar com diversos problemas, para aplicar o que a gente aprende em sala de aula na realidade, mas é uma mentalidade diferente, porque a responsabilidade não recai sobre mim. Os Alex, o meu nome está no quadro societário, então Está no famoso QSA, famoso QSA. lá na Receita Federal, né? Já é uma responsabilidade assim, mais assim, de empresário mesmo, né? De dono do negócio. A nossa mentalidade é um dos valores da nossa empresa, pense como líder. Você é dono da sua empresa, pensamos como dono, independente da posição que a gente ocupa, cargo de liderança, essa questão, a gente chama de cargo de liderança formal, porque a nossa mentalidade é que todos dentro da empresa possam ser líderes do seu pequeno núcleo. Se você está executando um projeto, que você seja o dono daquele projeto, que você entregue aquela solução, como se a empresa fosse sua de fato, você tivesse criado, investido, e que todo fruto que a empresa for gerar vai vir só para você, enfim, mas é um ambiente que impulsiona a gente bastante, pensar como dono, pensar como líder, pensar como protagonista, de correr com prazo, gerar solução, entrar em contato com o cliente, procurar livre, enfim. E assim, é uma coisa hoje que, assim, saindo um pouquinho do direito, mas assim, hoje todo o escritório, hoje todo advogado, ele é um empreendedor, e é uma coisa assim muito comum hoje nas empresas é isso, é você ter pessoas que têm esse senso de dono, mesmo que ele seja um colaborador, certo? Eu tenho uma empresa também e é engraçado. Eu li um livro a semana passada que falava sobre as pessoas que andam 1 quilômetro a mais. O que é que ele queria dizer? É aquele que entrega mais. Eu tive isso aqui na empresa. Na minha outra empresa aqui, eu tenho uma situação seguinte: eu tenho um colaborador que está comigo há menos de um ano e o cara é bom e eu tinha que dar uma promoção ao cara, mas como é que eu não ia pegar os outros que entraram antes? E assim, o cara tem um perfil de líder, então eu peguei o seguinte: ó, você vai ser o sucesso do cliente, você vai ganhar mais para poder cuidar das implantações e tudo mais. Por quê? Esse cara é aquele que anda 1 quilômetro a mais, sem você pedir. Esse é que é o jogo. Sem você pedir, ele já dá 1 quilômetro a mais. Sempre. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Legis. Você já falou que a Legis é uma empresa júnior da UFAL, certo? Do curso de Direito da UFAL. Agora vamos fazer também, juntar aqui para fazer o merchan também, né? Certo? Quais são os serviços hoje que a Legis hoje pode oferecer à sociedade? Certo. Como sou diretor de projetos, essa é a área que eu domino, que eu estou mais à frente, né? Hoje, dentro da área de projetos, a gente tem 4 gerências. 3 delas lidam com frente de projetos. Então, inicialmente, na LEG, a gente só tinha gerente de projeto que gerenciavam projetos que chegavam com clientes. Mas a gente reorganizou, tem umas 2 ou 3 gestões, 3 anos atrás, que a gente reorganizou justamente o organograma para que ficasse mais específico, que cada membro fosse especialista naquilo que ele vai gerenciar, né? Então, hoje eu trabalho com 3 frentes de projetos. A primeira é de propriedade industrial, que é justamente o registro de marca, as criações intelectuais. Então, registro de marca, a gente faz bastante, é um dos nossos principais serviços, que é justamente entregar para o pequeno empreendedor a propriedade sobre sua marca. Muito empreendedor acha que ele é dono da sua marca, porque tem o CNPJ registrado, enfim, mas a forma como ele se apresenta no mercado não é dele. Qualquer pessoa que viu a marca dele, que só tem sucesso. Isso acontece bastante, inclusive, é uma forma quase de estelionato, de furto, né, da forma como a empresa se apresenta no mercado. Então, a gente trabalha dando justamente ao empreendedor a propriedade sobre a forma como ele se apresenta no mercado, que é uma das coisas mais caras para qualquer negócio. Então, um negócio, ele atribui valor a sua forma de apresentação visual, sonora, enfim. Então, a gente trabalha principalmente com registro de marca, a nossa frente de propriedade industrial. A segunda gerência, a segunda frente de projetos é contratos. Então, contratos de prestação de serviço, contratos de ação colaborativa, né, que são dois prestadores, contrato de terceirização, parceria, permuta, enfim, diversos. E tem a frente empresarial, que é quando a gente lida com assessoria jurídica para outras empresas juniores, principalmente, mas a gente também tem o PAG, que é o Programa de Assessoria Jurídica para empresas, sênior também. Então, dentro da frente empresarial, a gente também tem a regularização de associações civis,
que a Legis, apesar de ser uma empresa, não é uma associação civil, então a gente regulariza outras, faz todo o processo de construção de ata, de fundação, né, da associação, estatuto social, auxilia, né, no registro em cartório, a gente faz um contrato social para empresas sêniores, e entre outras. E a quarta gerência, né, que essa é uma gerência fundada ano passado pelo diretor, é justamente o que a gente sentia que faltava muito. Porque hoje em dia, você como empreendedor sabe bem que o controle sobre dados, análise de dados, é fundamental em qualquer empresa. Porque sem conhecer os dados, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe como recalcular uma rota e melhorar. Então, foi criada, ano passado, a gerência geral, e esse ano eu mudei o nome para a gerência de estratégia e inovação, que faz justamente a coleta de todos os dados de execução. Então, como é que o cliente, qual foi a experiência do cliente, qual foi a jornada do cliente com a gente, como é que ele avaliou a experiência de ser nosso cliente, como é que ele avaliou o nosso produto em si, sem ser experiência. Então, tudo isso é controlado. Como é que o membro que executou avaliou o gerenciamento que ele teve? Aí, pronto, se um projeto ele teve... o membro executor precisou tirar 10 dúvidas durante a execução, conferir 10 vezes, aí revisão, devolve, algum problema tem aí na forma como a gente capacita nossos membros. Então, só de ter esses dados, isso é responsabilidade dessa gerência de estratégia e inovação, que além de traçar nossas novas estratégias, a gente trabalha no desenvolvimento de novos serviços. Inclusive, um que a gente está para lançar, que é um grande sonho nosso para a gente implementar essa gestão, é a assessoria em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para outras empresas juniores e até empresas sêniores. Isso aí é assim, uma coisa que eu, na minha outra empresa aqui, falo novamente dela, a gente teve que implementar LGPD, assim, uma jornada pesada, uma jornada dura, certo? E assim, e como a gente diz assim, quando o patrão manda, quem é o patrão? O governo, a gente só tem que seguir, não tem outra coisa, tá? Então, a gente sempre também, assim, se o patrão mandou, vamos seguir, não tem que... Então, assim, hoje são várias vertentes que você tem no mercado, certo? Eu acho que uma forma também das pessoas saberem mais que isso existe e pertinente a todo empreendedor, certo? Mas hoje você está na diretoria de projetos, mas começou por onde? Não começou já como diretor, não, né? Eu inclusive, fiz o caminho atípico, né? Hoje, no nosso organograma, a gente tem 3 níveis, né? Que é justamente o estratégico, o tático e o operacional. Eu entrei na empresa como consultor de projetos, que está lá mais na ponta da linha, o operacional, é o estagiário da empresa, né? Porque uma demanda menor, uma demanda de capacitação, enfim, a pessoa assume. E entrei amando o que fazendo, que eu fazia. Assim, desde que eu conheci a Legis, eu conheci a proposta, eu conheci as pessoas. Isso é uma coisa importante falar. Dentro da Legis, a pessoa conhece algumas das pessoas mais engajadas, esforçadas, organizadas da universidade inteira. Então, lá dentro, como consultor ainda, eu encontrei um ambiente que me impulsionava, que jogava para frente, que me deixava ocupadíssimo, que deixava cansado durante a noite, mas era um cansado realizado, o que eu estava fazendo. Então, mesmo estando na posição hierárquica mais baixa da empresa, eu sempre fui um membro muito engajado, nunca fui gerente, que é o segundo, e já no final do ano me candidatei direto para diretor. Né? E aí, o cara entrou esse ano, 6 meses aí de empresa, já vai concorrer à diretoria, mas eu senti que eu não estava pronto, ninguém nasce, ninguém é pronto, eu não estou pronto ainda, a gente vai crescendo no caminho, vai aprendendo. Mas se predispôs, né? Se Me predispôs, para tentar então... bater aquela etapa, recebi muito apoio do pessoal da empresa, dos outros candidatos à diretoria, dos meus diretores, né, quem foi o diretor, e assumi esse cargo agora em começo do ano, 1º de janeiro, já trabalhando, antes ainda na cogestão, já trabalhando, organizando o time, planejando meta, fazendo proposta, que a eleição é uma eleição quase para presidencial. A gente monta a proposta, a gente apresenta a proposta escrita mesmo, 15 páginas de meu planejamento, minha visão sobre a empresa, o que quero implementar de novo. Tem a sabatina, a gente apresenta a proposta, no dia de sabatina, o pessoal não pega leve, eles querem justamente saber se a gente está preparado para encarar esse desafio, como é que a gente vai lidar com a adversidade, como é que a gente vai representar a empresa, que é uma grande responsabilidade. Hoje eu represento uma empresa que já esteve em muitas mãos hoje que estão aí no mercado, fazendo sucesso e ainda levando o nome da Legis. Então, é muito importante que eles saibam que os candidatos estão prontos para assumir esse cargo, que é muita responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa de sentir que a gente cresce bastante.
Justamente, o crescimento, assim, é importante porque você vai amadurecendo essa jornada de empreendedorismo junto com o direito, e isso, assim, independente da linha que você vai chegar lá na frente, às vezes a gente planeja, como você falou aí, eu pensei em ser juiz, mas de repente daqui para lá, certo? Você sabe que um advogado bem-sucedido ganha até muito mais do que muito juiz, né? E muito, certo? Então, essa jornada é importante, realmente, tá? Você já falou um pouquinho, mas assim, pelo que eu vi, assim, a próxima pergunta seria assim, qual a influência da LESC na formação do aluno, mas você já explanou bem aí nessa formação geral, né? Para que tanto do empreendedorismo, tanto da parte de direito, tem alguma coisa para acrescentar aí nessa linha? Ou... Eu acho que a Legis, ela trabalha a gente principalmente em três frentes. Eu sempre digo, desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento profissional e principalmente até mais vai além desses dois no desenvolvimento pessoal que eu dentro da empresa. Então, eu também sou uma pessoa extremamente difícil de lidar. Eu sempre fui muito metódico, muito organizado e espelhava nos outros esse meu ímpeto por tudo certinho, né? Então, e dentro da empresa, como é que eu vou ser uma liderança se eu não sei dar um feedback, se eu não sei usar a linguagem não comunicativa para cobrar resultados? Porque, querendo ou não, é uma empresa. Não dá para... Pô, o cara é meu amigo na faculdade. Às vezes eu tenho liderados meus que estão em períodos assim comigo. Então, como é que eu vou ser amigão do cara sempre? Não, obviamente a gente está na realidade universitária, então obviamente a gente acaba misturando muitas vezes a amizade com o profissional. Mas, acima de tudo, essa empresa requer responsabilidade. Então, esse senso de responsabilidade, esse senso de lidar com pessoas, gerenciar pessoas, eu sempre digo, gerenciar pessoas é gerenciar egos, né? Muito, muito ego. Então, como é que eu consigo empurrar alguém melhor dele? Porque é isso que a gente quer, afinal, a gente quer produzir soluções que vão impactar a sociedade de alguma forma, a nossa comunidade, nosso micro ambiente, né? Nossa micro sociedade que a gente consegue impactar, como é que a gente vai impactar o mercado de pequenos empreendedores em Maceió, depois em Alagoas. Hoje a gente assessora outras empresas júniores de Pernambuco, de São Paulo. Então, hoje a gente consegue causar um impacto muito grande. E as pessoas, eu acho que quem olha fora do movimento de empresa júnior, às vezes não consegue entender o profissionalismo e seriedade que a gente leva a certas coisas. Então, questão de amadurecimento pessoal, correr atrás. Antes, eu entrei no segundo período. No segundo período, a pessoa não vê praticamente nada direito. Então, como é que no segundo período eu vou, às vezes, me desdobrar para aprender direito civil, que eu ia ver no quarto, no segundo, para ter uma reunião com o cliente, ensinar ele como é que abre uma associação civil, como é que dá, passar confiança para o cliente que a gente, ainda universitário, tem experiência, tem mercado, a gente tem cliente para registrar a marca dele, que está confiando, está fazendo um investimento na gente, não é barato, fora o nosso serviço, tem as taxas ainda que o patrão cobra, né? O patrão cobra. Então, é um investimento, é uma confiança que ele deposita em jovens que estão se esforçando, que estão muitas vezes deixando de conviver mais com nossa família, nossa namorada, nosso pequeno ciclo, para produzir soluções para ajudar, para se capacitar, para crescer. E como é que é assim, como é que vocês lidam com isso? Vocês, pela lógica que você está colocando aí, vocês devem ter um quadro de professores que auxiliam, que apoiam, que dão uma consultoria, não sei se o nome seria esse, certo? Como é que você vê essa ligação do professor com a empresa júnior e nessa formação de vocês? Em geral, a universidade ela apoia bastante as empresas júniores, não é apenas o curso de direito que tem, a gente tem uma das maiores, inclusive, do estado, são lá da UFAL também, é a JRS, que é da Administração, Contabilidade e Economia, e a EGEC, que é de Engenharia Civil e Arquitetura. Então, todo o ecossistema universitário tem professores orientadores, que a gente chama, né? São registrados aqui para a gente estar federado como empresa júnior, a gente precisa da orientação de professores. Hoje, na LEG, a gente tem 3 professores que são parceiros orientadores nossos e alguns dos maiores advogados do Estado que se disponibilizam sempre para tirar uma dúvida. Às vezes chegam principalmente na gerência empresarial, né? Chegam alguns problemas que não tem roteiro, não tem escopo, a gente não tem uma solução pronta para dar, então não se desdobrar. Então, chega um problema, a gente presta assessoria, né? Então, muitas vezes eles chegam com situações inusitadas, não pode esperar, né? A gente procura se capacitar, estudar para estar pronto, mas às vezes não tem. Então, é nesse momento que a gente busca justamente os professores.
para trazer uma situação diferente. E eles mostram sempre feito apoio. Hoje a gente tem o Fernando Falcão, que ele é professor de Direito Empresarial lá na UFAL. A gente tem a professora Lavínia Cavalcante, que ela trabalha muito com solução de conflitos, métodos adequados de solução de conflitos, que também a gente tenta aplicar lá na LEG. Eu esqueci de falar quando eu estava falando do que é que a gente, nosso serviço, né? Mas uma das frentes da nossa assessoria jurídica é atuar também ativamente em ajudar na resolução de conflitos, seja internamente na empresa. Acontece muito, por exemplo, das empresas que a gente assessora terem problemas dentro com o membro. O membro quebrou alguma regra do regimento e a própria diretoria não sabe como é o procedimento para fazer o desligamento desse membro, por exemplo. Então, é um estudo do estatuto dele, o procedimento correto, tem todo um estudo por trás para a gente apresentar para eles de uma forma que seja palatável tanto para quem está sendo desligado, para quem desliga, e evitar esse atrito, tanto dentro da empresa como fora. A gente, como empresa, já teve reuniões com clientes das empresas que a gente assessora, representando o jurídico deles. Para assinatura de um contrato muito difícil, tem uma cláusula, o cliente às vezes ele não está se sentindo confortável. Então, como é que a gente chega no cliente como jovens, como empresa júnior, e dá tranquilidade que ele está assinando um contrato, está se comprometendo a um compromisso que ele pode honrar, que ele pode entrar com boa fé, que não vai ter nenhum problema. Então, essa é uma frente que a gente também trabalha, e nossa professora orientadora, Lavínia Cavalcante, ela é bastante ativa nesse meio, e também tem o Pedro Henrique Nogueira também, um dos grandes advogados assim, do Estado. Então, é aquela história, você além de estar nesse crescimento todo, está também em contato com as cabeças pensantes do direito aqui no Estado, né? Certo? Que, assim, deve ser um privilégio, assim, uma oportunidade de estar ali, certo? Eu costumo dizer, assim, que a gente tem que ter mentores, e esses são os mentores na área jurídica de vocês. Está na leste também. Isso estar desconfortável a todo momento, por estar cercado de pessoas que você sente que são melhores que você. Isso impulsiona a gente para frente, para estudar, para crescer. E dentro da leste é um ambiente fenomenal, assim, para quem quer se desenvolver em inúmeras frentes, que às vezes a pessoa entra sem nem imaginar que vai se desenvolver em todos esses sentidos. Agora, não sei se vocês já passaram por isso, por ser uma empresa júnior, certo? Tipo assim, e será que funciona? E qual é a garantia que eu tenho que isso vai dar certo? Existe ainda vamos dizer assim, essa desconfiança do contratante por ser uma empresa júnior? Com certeza, é um problema que a gente já lidou bastante, é um problema que, às vezes, muitas vezes a gente lida, né? Mas é uma questão também de experiência, a gente aprende a lidar com esse tipo de problema, a gente aprende a tentar passar confiança, passar profissionalismo no que a gente faz e mostrar que a gente tem experiência no mercado, a gente tem muitos anos de experiência no que a gente faz, a gente tem escopo bem desenvolvido no que a gente faz, a gente tem gente comprometida fazendo o que faz, uma organização holística mesmo de uma empresa, né? Então, pessoas que vão executar, pessoas que vão gerenciar, pessoas que vão corrigir, tem professores dispostos a orientar mesmo, a fazer uma... Professor, não tenho certeza nesse projeto que a gente está executando. O que é que o senhor acha? Tem uma conversa com ele, tem uma reunião. Então, esses momentos, principalmente de reuniões presenciais, virtuais, hoje, na realidade, ela abriu bastante essa porta para a gente ter um contato com o cliente virtualmente, né, por meio de reuniões, de meetings, enfim. E esse é um momento justamente para a gente passar segurança para o cliente, passar profissionalismo. E é um dilema que todo o mercado júnior ele enfrenta, não só no direito, mas o MEG, né, que a gente chama o Movimento de Empresa Júnior como um todo, enfrenta bastante. Mas é mais um dos desafios que empreendedores passam, seja sênior, seja júnior. Então, só estudando, mostrando serviço de qualidade, que a gente consegue passar e superar essas barreiras. Né? Aí a pergunta agora, vamos entrar mais numa área agora, voltando um pouquinho para você. Já falamos muito aí do serviço da LEGE, disso aí. Então, é aquela história. O mercado precisa conhecer mais, né? De qualquer forma, eu sei que vocês têm todo um trabalho de marketing e tudo, mas o mercado precisa conhecer mais. Aí, assim, eu acompanho de perto, por uma questão particular, né? Mas eu vejo, assim, que vocês têm coisas que muitas empresas não têm, certo? Vocês têm coisas que muita empresa não tem. E vocês trazem uma administração moderna para essa empresa de vocês, que muitas empresas sênior, como você fala aí, não chegam nem perto, certo? Então, assim, isso
também deve gerar muita credibilidade, porque vocês trazem esse ar de modernidade de gestão, que todo mundo precisa, certo? Agora, assim, a pergunta, assim, apesar da pouca idade, mas assim, já vejo que, certo? Você já tem o dom da oratória aí, certo? Com certeza vai ser um brilhante advogado, tá? Porque o dom da oratória é importante, tá? O que é que lhe motivou ontem e o que é que lhe motiva hoje na sua formação? Pergunta É filosófica, né? filosófica. Eu acho que sentir propósito no que eu faço, me sentir realizado, me sentir cansado, me sentir crescendo, ser empurrado para frente e, de novo, tentando trazer um pouquinho também a Legis nessa minha mudança, porque eu acho que ela hoje é um dos centros de produtividade meu. Acho que hoje eu trabalho com vários núcleos de produtividade, mas a Legis ela ocupa um lugar especial porque a gente justamente enfrenta, lida com situações muito atípicas, assim, situações que eu não ia esperar lidar na universidade, principalmente, tão cedo, tão despreparado, me sentindo despreparado, né? Mas o que me motiva profissionalmente é justamente lidar com desafios, lidar com pessoas, lidar com situações diferentes, e me sentir andando para estar preparado, nunca preparado, mas sentir que eu estou indo no caminho certo, sentir que eu consegui entregar uma solução de qualidade, sentir um pequeno empreendedor que confiava na sua marca, na sua empresa, e entregar para ele um certificado de, pô, olha só, você hoje tem sua marca e vê uma pessoa que às vezes nem tinha dinheiro para fazer o investimento de registrar a marca, mas também fez uma parcela especial, pô, atrasou uma parcela, mas conseguiu pagar no final e deu certo, e ele sentiu, na realidade, pô, agora eu sou bom, de fato, no meu negócio, da forma como me apresento. Também, os contratos de prestação de serviço que a gente tem são profissionais, muitas vezes, que sempre trabalharam na informalidade e sentiram uma dor. Pô, eu prestei esse serviço, eu precisava de X informação para terminar a execução desse serviço, o cara nunca me deu, o cara sumiu, e quando deu o prazo que eu disse que entregar, ele falou, e aí, cadê o projeto? Aí, pô, mas você não me deu as informações, e aí, como é que resolve a situação? Não tinha contrato, o cara nunca usou contrato, aí eu falei, bicho, agora eu preciso de um contrato. Aí, muitas vezes ele entra na internet, pede um contrato geral, aí problema... Aquele famoso genérico lá, né? Copiou e colou. Um contrato preparado para resolver problemas de outras realidades, de outro tipo de mercado. Então, esse também é um valor que a gente agrega ao nosso serviço. Nossos contratos são 100% personalizados. No escopo, a gente faz assim, inicialmente, reuniões e primordial, mas qualquer execução é ter um diagnóstico preciso da realidade daquele prestador de serviço. Então, tendo um diagnóstico, como é que funciona, que tipo de serviço você presta, que tipo de contato você tem com o seu cliente. Então, com base nisso, a gente monta um contrato 100% personalizado para a atividade que ele exerce, para as dores que ele sente, os problemas que ele teve, e entrega dentro de um preço justo, um preço de realidade de empresa júnior. A gente, querendo ou não, a gente está em formação, então nosso preço é relativamente mais acessível que se fosse contratar um advogado, e ainda assim construindo soluções de qualidade, sentindo que a gente está, de fato, impactando a vida do pequeno empreendedor, do prestador de serviço. E como é que você enxerga hoje o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele... Apesar de eu sei que você está estagiando, já está na faculdade, mas assim, acho que você já deve ter um olhazinho lá no mercado, né? Como é que está lá? Eu vou chegar lá. Eu estou no mercado como júnior, mas eu vou chegar como sênior. E o mercado júnior, inclusive, é um instante enorme. Assim, o México, hoje em dia, ele tem vários parceiros, né? Empresas sêniores que sempre participam dos eventos, dão palestras, dão capacitações, e é um stand enorme assim, para ingressar nessa empresa. A gente tem, inclusive, um membro que hoje ele foi diretor de negócios, era um excelente vendedor, um potencial assim, gigantesco, ele foi trabalhar na Federação das Empresas Juniores do Estado, e a partir disso ele conseguiu uma vaga para trabalhar numa empresa grande. Ele conseguiu espaço lá pela experiência, mas viu que uma empresa tão grande ele talvez não tivesse o protagonismo que ele teve e ele não estava se sentindo desenvolvendo tanto. E hoje ele trabalha numa startup que recebeu um investimento de 80 milhões recentemente para desenvolver de placas solares, aqui, umas coisas que às vezes não tem nada a ver com direito, mas dentro da realidade de empresário júnior,
ele se descobriu como profissional. E tem grande acesso. Sim, profissionais que saíram do MEG hoje são grandes empresários, tem escritório de advocacia, tem startup, trabalha com empreendedorismo. Hoje, nossa última diretora de negócios também, que hoje ela é conselheira da Lestes, ela ainda não está no organograma formal, mas ela é conselheira, ainda muito próxima da gente. Ela conseguiu um estágio, home office no Brasil, que é a maior plataforma de direito online do Brasil. Então, de casa ela trabalha home office, ganhando mais de qualquer... Porque, às vezes, o estudante de direito ele tem a cabeça um pouco fechada para oportunidades de estágio. Vou fazer uma prova para a Justiça Federal, vou trabalhar no escritório da advocacia para ganhar 1.600 pontos por mês, e não pensa diferente, não pensa grande. Então, encontrar a oportunidade, abrir portas, o MEG é um grande espelho para o mercado, uma porta enorme para o mercado de trabalho. E, assim, pelo tudo que você está falando, que eu já vivenciei também, assim, vocês já vão sendo forjados como empreendedor. E, hoje em dia, quem não quer ter um empreendedor? Mesmo que seja um intraempreendedor, quem não quer ter um empreendedor na sua empresa? Certo? Eu acho assim, é uma oportunidade que vocês que estão na Legis e nas outras empresas júnior, assim, de se destacar no mercado, se destacar mesmo, porque vocês já vão vir com uma bagagem que nem às vezes profissionais formados teriam, porque vocês se disponibilizaram para fazer algo que seja, vamos dizer assim, doando o seu tempo, porque não tem salário, não tem nada, gastando, entre aspas, o seu dinheiro, mas você já sai com uma experiência que não tem dinheiro que pague isso aí. É importante também deixar claro que a Legis, como associação civil, né, a gente não tem vínculo trabalhista, vínculo empregatício, então a gente não pode ser remunerado. E nossa remuneração, assim, não são remunerados e cobram pelo serviço. Todo o dinheiro que a gente arrecada, ele é investido na gente. Então, como eu tinha dito que a gente está tentando se apresentar para o mercado também com serviço de assessoria e LGPD, isso a gente está fazendo com capacitação, com curso que a gente compra, a forma como a gente apresenta para o mercado, tráfego pago, então a gente paga para transmitir nossa mensagem, transmitir nossos valores e tentar prospectar de alguma forma a partir disso. A gente tem uma sede na UFAL, lá na FDA, que é a Faculdade de Direito de Alagoas, e nossa sala lá é uma realidade completamente diferente das outras salas, e a gente usa nosso investimento, a gente participa de eventos. Ano passado a gente recebeu em Maceió, isso era uma coisa que deveria ter sido o Estado que deu uma grande oportunidade de divulgar mais, de passar essa mensagem, porque a gente teve aqui no Estado, na cidade, o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. Recebeu mais de 4 mil jovens empreendedores de todo o Brasil. A gente teve palestra da Ambev, a gente teve da Azul, enfim, grandes empresas que investem no mercado júnior e nos formam como profissionais. Seja no ramo do direito, eu, por exemplo, tenho interesse em continuar no ramo do direito, mas alguém que se encontrou na universidade e nunca se encontrou dentro do curso. Sempre teve vontade de empreender, montar um negócio. Então, dentro da Legis, você tem a oportunidade de ser diferente, de ter uma experiência diferente, de crescer, de conhecer pessoas, de gerar soluções, de impactar o mercado dentro ainda da universidade. É um momento para errar, um momento para crescer, um momento para aprender, porque é uma experiência muito, muito diferente, tudo que se pode viver dentro da universidade. Agora você falou aí de uma coisa, e agora vamos... Como é que você concilia esse tempo aí, a vida pessoal? É estudo, que está na faculdade, tem empresa júnior, eu já sei que você faz estágio também, certo? Como é essa conciliação desse tempo da vida pessoal com todas essas atividades? Um malabarismo de 5 bolas. Eu também não posso deixar a vida pessoal de lado, né? Eu tenho minha namorada, tenho minha família, tenho meus sobrinhos que eu, enfim, gosto de conviver, mas tentar ao máximo ser produtivo sempre, ser produtivo, acordar com disposição, ir para a faculdade, prestar atenção na aula, ao mesmo tempo, às vezes tem cliente mandando mensagem para horário comercial, então ter que entregar entre intervalos, no caminho do carro, fazer uma resposta para cliente, chegando no estágio, focar para crescer e ser esponja, né? Dentro do estágio. O que é que eu estou vendo ali que eu posso aplicar na nossa realidade?
dentro do escritório de advocacia, que eu estagio, eu trabalho com direito societário, principalmente. Então, são coisas aplicáveis à realidade júnior, à realidade da LEGES. Então, e ainda os estudos, né? Que é fundamental, porque não adianta eu assumir um cargo de liderança se eu não vou ter competência para avaliar um projeto, para receber um projeto. Se eu focar apenas no lado de gestão, de estratégia, enfim, organização de empresa, como é que eu vou avaliar um projeto? Se o projeto está bom, se está ruim, se tem como sair, se não tem como sair, se está preparado. Então, eu tenho que estudar a legislação, ver quais são os artigos que regulamentam uma associação civil. Tenho que conhecer isso de cor, uma prestação de serviço. O que é que diferencia uma prestação de serviço do vínculo trabalhista? Então, eu preciso conciliar isso. É uma responsabilidade, mas, de novo, como é que a gente concilia é vendo propósito, o que a gente faz. Gostando do curso, gostando dos professores, gostando da vida universitária, gostando da empresa, porque como é uma empresa júnior, a gente, além do vínculo profissional que a gente está tendo lá dentro, de hierarquia formal, de lidar com decisões difíceis, de lidar com problemas, a gente também está lidando com pessoas que acabam se aproximando, virando grandes amigos, virando parceiros, futuros, quem sabe, abrir o escritório junto. Nossa, futuro aí. Então, ver o propósito, eu acho que é isso que mantém a gente engajado, produzindo, estudando. É porque assim, a gente até costuma dizer assim no ramo empresarial o seguinte: quem vive de propósito já vai com meio caminho andado, certo? Porque assim, parece aquela história, aquela frase: quem faz o que gosta, não trabalha, se diverte. Mas é isso mesmo, certo? Quando você vive pelo propósito que você tem, não é que não vai ter problema, vai ter problema, mas aquele problema passa a ser gostoso, passa a ser um problema leve. E assim, eu costumo dizer o seguinte: traga um problema. A gente vive de problema. Quanto mais eu resolver problema, mais cliente eu vou ter. Quanto maior o problema, mais bojo vai ter o meu negócio, vai ter o meu orçamento para a resolução daquele problema, certo? Agora, sim, e aí, que conselho? Imagina o seguinte, que tem a gente aqui, o que está vendo aqui, nosso bate-papo aqui, e que diga assim, aquele que está lá no terceiro ano, que diz assim, eu vou fazer direito, não sei se eu faço, se eu não faço. Qual o conselho que você daria hoje para quem está querendo fazer o curso de direito? Para quem está querendo, já quer. Estou querendo, estou lá, estou no terceiro ano e todo aquele negócio, faço direito, eu não faço. Você gosta de ler, você gosta de falar, você gosta de defender, resolver problema, então venha para cá, porque assim, você tem muito a crescer. Se você não quiser seguir no ramo jurídico, você vai crescer de qualquer forma. Então, para quem já pensa em seguir, eu diria que é um ambiente assim, muito propício para desenvolver cabeças, para desenvolver gente que pensa, gente que entende o funcionamento das coisas, entende o funcionamento do Estado, entende o funcionamento de uma empresa, entende o funcionamento de um ato da sociedade mesmo. O cara, muitas vezes, pensa que subir no ônibus não é um contrato. Subir no ônibus é um contrato. É um contrato de adesão. Você subiu lá, um cara entra no Instagram. Aceitei o termo de política de privacidade, está assinando um contrato de adesão. O contrato de adesão é um contrato de você, que a outra parte, né, que o cliente, ele não pode intervir nas disposições contratuais. Então, é um contrato que você lê, aceita. Não tem, não pode mudar essa cláusula, vamos negociar, não. É um contrato de adesão. Você sobe no avião, é um contrato. Você compra um pirulito numa vendinha, é um contrato de compra e venda. Então, você financia um carro, aí primeiro a gente vê o papel, que é o contrato formal. Mas todas as relações, elas são criações de obrigações. Então, ver o mundo sob essa ótica, ter a oportunidade de resolver problemas, de atuar na vida das pessoas, de olhar no olho e enfim, tentar atuar ativamente para que as relações, enfim, eu vejo o meu propósito dentro do direito, dentro da LEGES, eu vejo como solucionar problemas, sanar dores, sanar dificuldades, me desenvolver quem trabalha comigo, puxar as pessoas para frente. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente se você pretende estudar na UFAL, uma oportunidade tanto de se desenvolver academicamente com excelentes professores, um ambiente de alunos engajados que
que estudam bastante, então ambiente que empurra você para frente, e tem a oportunidade de ingressar na Legis. Eu acho que é uma oportunidade que é um pecado a pessoa passar pela vivência na FDA e não viver isso. E mesmo aqueles que entendem que não é para eles, sejam promotores desse trabalho que a gente está fazendo. Porque, querendo ou não, nós também somos estudantes, a gente está lá do lado deles e a gente está dando a cara a tapa, enfrentando desafios, enfrentando problemas. Então, mesmo não sendo da empresa, você pode atuar dentro da universidade como agente promotor daquilo que a gente está fazendo. Então, um pai que a gente está uma marca, como foi, pai? Temos uns meninos lá na universidade. Menino. Tem os meninos lá na universidade que fazem isso. Eles são profissionais, eles estudam, eles têm experiência no mercado. E você fazendo isso, você está incentivando o empreendedorismo jovem. Você está dando valor de verdade ao imposto que você paga para financiar o estudo deles, porque eles estão impactando a sociedade, gerando solução. Então, eu acho que, para quem quer ingressar no curso de Direito, você tem um mundo de possibilidades. Você pode seguir, não tem certa, não tem errada, mas eu sinto que estou indo num caminho bonito, que estou indo num caminho bacana. Aí vem, agora, assim, acho que já respondeu um pouquinho, mas se falta alguma coisa aqui. O que é que lhe motiva a evoluir nessa sua vida e na sua carreira? Você tem algum mentor? Tem aonde você vai buscar hoje? Eu sei que você é da geração mais nova, que da internet e tudo, tá? Mas assim, onde é que você vai buscar os seus conhecimentos extra faculdade? Qual é a fonte que você bebe, tanto para crescer pessoalmente como profissionalmente? Eu tenho a sorte de ter uma família que me apoia bastante, que me incentiva bastante, que dá o carinho que eu preciso quando eu estou exausto, que dá o puxão de orelha que eu preciso quando eu estou desleixado. Mas eu acho que, primeiro de tudo, assim, meus pais me incentivam bastante. Eu tenho um grupo de amigos, pessoas que também me incentivam bastante, que confiam em mim, que botam a mão no fogo em mim, que acreditam no meu potencial. Isso incentiva bastante. E as loucuras que eu me jogo, no meio da faculdade, entrar numa empresa júnior e buscar, antes de ser gerente, ser diretor de uma vez só, e pessoas que estão comigo do lado enfrentando esse mesmo desafio. Eu acho que é isso que me dá o suporte para aguentar também. Porque a vida adulta é difícil, a vida adulta é cansativa. E quem não está andando está perdendo tempo, está deixando de crescer, está deixando de aprender. Então, ver em cada pequeno aprendizado uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de multiplicar esse conhecimento. Então, outra coisa que a gente faz bastante na LEGE é capacitar as pessoas. Então, a gente dentro da área de projetos, e não é só a gente que executa os projetos, a gente gerencia os projetos, a gente faz o controle de qualidade dos nossos projetos, a gente desenvolve nossos projetos e a gente capacita os membros. Então, o nosso organograma hoje tem 5 áreas. A gente tem projetos, faz todo o gerenciamento, controle da execução, desenvolvimento de novos serviços, os especialistas do que a gente faz. Por exemplo, os grupos de assessoria jurídica são gerentes de projetos que são responsáveis por cada empresa. Mas também tem área de negócios, que lida diretamente com venda, prospecção do cliente, estratégia, controle, o approach, como é que faz. Mas essas pessoas, elas vão estar completamente desconectadas do serviço que a gente faz. A gente está na faculdade de Direito para aprender. Então, os membros do projeto capacitam, a gente tem ciclo de capacitação para todo mundo ser. Se for parado na rua e falar, você é da Legis, o que é que vocês fazem? A pessoa tem propriedade para falar, entender o que fala. A gente era de marketing, que como você bem falou, vem se profissionalizando cada vez mais, investindo em tráfego pago, investindo em capacitação, construindo já persona, quem é nosso cliente, como é que a gente entra em contato, como é que a gente se conecta com esse cliente. Enfim, a gente tem a área administrativa financeira, que cuida da parte documental da empresa, da regularização, da nossa conta, do nosso caixa, né? A pessoa que administra, se vê se um investimento vale a pena, se não vale a pena. Tem, por fim, a área de gestão, que é muito importante também, que funciona basicamente para entender como é que aquele membro está, como é que ele está se sentindo, como é que está sendo a jornada dele na empresa. Será que ele está satisfeito fazendo o que ele está fazendo? O que é que pode ser feito de diferente? A gente tem o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, um programa complexo, com várias etapas, responder formulário, ter reunião cara a cara com a pessoa e falar dos problemas, esse problema passado para o estratégico, e aí, como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho, assim, por isso que é importante a gente estar se capacitando, né?
eu tinha uma técnica que eu usava, que eu não sabia que o nome era assim, esse one-on-one, certo? Eu, na minha ignorância, na época, eu chamava de Big Brother, porque no Big Brother, não gosto de Big Brother não, tá? Mas tinha um confessionário, o cara dizia o que queria, né? Aí eu chegava na empresa seguinte, ó, hoje vai ter Big Brother, aí cada funcionário vinha para minha sala e ali ele podia dizer o que queria e a gente ia tratar de resolver aquela situação. Às vezes era com o superior hierárquico dele, uma coisa, né? Então esse é o poder da capacitação. Eu tenho um mentor, que eu gosto de uma frase muito boa, ele é da área de marketing, mas ele diz uma coisa que eu levo hoje para a minha vida, que diz assim, para quem tem a mente aberta, tudo é aula. Então, a gente sempre está aprendendo. Então, o que eu vejo hoje assim, de vocês na LEGE é o quê? Que é um ambiente de aprendizagem com profissionalismo que muitas empresas não têm. Agora, a gente está chegando meio que ao fim aqui no nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você queira dizer que eu não perguntei ou que você precisa dizer? Primeiro de tudo, nos acompanhem, incentivem o empreendedorismo jovem, eu acho que é muito importante. Se você conhece alguém que está interessado em participar de uma empresa júnior, incentive ele. Se você tem um contrato para fazer, procure uma empresa júnior, vê experiência de mercado deles. Você tem uma empresa que a gente está formado, tenta entender o que é que eles estão fazendo, qual a experiência de mercado deles, qual o profissionalismo que eles trabalham, enfim. E seja em todos os anos, né? Não é só com a LEGE, não. Tem várias empresas produzindo soluções de qualidade, soluções que impactam. O lema assim, da LEGE, um dos lemas de vários, mas é fazer crescer e sempre impactar. Porque eu acho que é sobre isso, é sobre a gente se jogar, a gente fazer, muitas vezes começando sem nem saber como, mas tirando tempo de onde não tem para se capacitar, para entregar uma solução, crescer, porque também não é só sobre entregar, é sobre autodesenvolvimento também. Você se desenvolver academicamente, a gente aprender na prática como é que a gente discute em sala de aula, como é que isso pode virar uma solução, como é que isso pode virar um projeto, como é que a gente pode escalar isso, como é que a gente pode se apresentar para o mercado a partir desse conhecimento teórico, como é que a gente pode usar o conhecimento teórico para passar profissionalismo, para passar entendimento do que fala, né? E impactar, também é sobre isso, impactar o nosso sistema, o nosso ecossistema, né? Então, impactar microempreendedores, prestadores de serviço. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que conheçam o movimento de empresa júnior, participem do movimento de empresa júnior, incentivem. Você está vendo alguém que está começando o curso de direito, pede para ele participar do processo seletivo. Só o processo seletivo em si já é um crescimento, a pessoa desconfortabilíssima, tendo mil testes, simulações e reuniões, e é muito bom. E é esse teste que leva para a vida, né? Porque a vida você vai passar por isso, por situações desconfortáveis, por entrevista, por estar conversando, de repente você que já terminou seu curso vai ter que ter uma reunião com o juiz, com o desembargador. Então, isso você vai criando, que a gente chama, vai criando casca, né? Vai criando robustez para poder ser aplicado na sua vida futura. E lá também não é só essa formalidade toda, por exemplo, todo ano a gente tem uma imersão, que a gente chama, né? Que também a cultura é muito importante dentro da empresa, né? Porque a gente não busca só bons profissionais, a gente tem aquele fit cultural, né? Será que essa pessoa, apesar de boa, ela se encaixa na cultura da empresa? Então, ter um ambiente que se comunica, que consegue, com gente diferente, mas tem o princípio, né? O norte em comum, e tem momentos descontraídos, tem imersão, que a gente com o nosso caixa, com o dinheiro que a gente arrecada durante o ano vendendo soluções, a gente aluga uma casa com vários quartos, piscina, não sei o quê, faz 3 dias de cultura de empresa, de conversar sobre a cultura da empresa, de festa, de brincadeira, enfim. É uma vivência, assim, completamente diferente do que você vai ver na universidade. Então, se não tem como você estar aí na faculdade, independente de qualquer lugar do Brasil, de não aproveitar essa oportunidade, certo? De estar esse crescimento. Agora vem a pergunta do milhão, certo? Aquela pergunta que vai ser um marco do nosso podcast aqui. Se hoje fosse seu último dia, qual era a frase, certo? Se você soubesse assim, agora acabou. Qual era a frase que você deixaria para a posteridade? Essa é pesada, hein? É pesado. Aquela frase que o pessoal vai dizer assim,
Esse é o Derivaldo. Vão para cima, se joguem, em frente, se capacitem, cresçam. Se tem uma coisa que ninguém se arrependeu de ter feito na vida, foi estudar, se capacitar, crescer, se sentir desconfortável, se sinta desconfortável, que de noite você vai dormir com dor, mas sentindo propósito, sentindo crescimento. Fala, pessoal. Então, tivemos aqui com o Derivaldo, que é diretor de projeto da LEG, da empresa Júnior. Queria agradecer a sua participação, desenvoltura fantástica, parabéns. Tá? E assim, a MentorLex vem para trazer não só ser mais um, a gente vem para trabalhar com a mentoria, com quem está começando, com quem já está no mercado, e assim, o objetivo da gente é desenvolvimento, é desenvolver pessoas, certo? Que as pessoas, quanto mais desenvolvida, melhor nós vamos ter a nossa sociedade, e a sociedade é nossa, e a gente tem que estar tomando conta dela. E como é que a gente toma conta e melhora a nossa sociedade? É sendo cada vez melhor. Então, obrigado pela sua participação e estamos à disposição aqui de vocês a qualquer hora. Obrigado por me receber, obrigado por dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre nossa realidade. E é isso, obrigado, muito bom papo. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais nosso MentorCast, certo? Nosso podcast da MentorLex, tá? E em breve você vai estar vendo aí nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, certo? E também no Spotify, tá? Obrigado a vocês e até a próxima.